Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast. Hoje para lá de especial porque a gente tem uma figura política icônica no Espírito Santo. Não só aqui da Grande Vitória, mas também no estado inteiro. Daqui a pouco você vai saber quem é. Antes eu quero te passar alguns recados. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast ou videocast, procura a Fornexus, agência especializada nisso. Você chega com a ideia e sai com um produto prontinho, editadinho na sua mão para colocar, para postar nas redes sociais. Então, procura o pessoal da Fornexus se você tem uma ideia. Os contatos estão todos nos comentários fixados desse vídeo. E se você quer roupas super legais, entra em contato com o pessoal da Ripple. Use ripple.com.br. Você compra roupas muito legais, de excelente qualidade, uma grande marca aqui do Espírito Santo, e você pode ter 20% de desconto. Digitando lá o cupom, depois que você fizer as suas escolhas lá, digita o cupom EDUCA20, que você tem 20% de desconto nas suas compras. E agora, o nosso convidado de hoje. Antes, não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sino das notificações e curtir esse vídeo, porque vai ser muito legal. Porque o nosso personagem hoje é o ex-prefeito da Serra, Aldifas Barcelos. Tudo bom, ex-prefeito e agora pré-candidato a governador, não é isso? É por aí, exatamente, essa é a ideia. Feliz de estar aqui falando com você. Legal, saudade ótimo. de você. Bom te ver assim, com aparência bonita. Obrigado. Emagreceu. Muito bacana. Feliz de estar aqui com você. Legal. Aldifas, vem de onde esse nome? Eu estou te perguntando porque eu também tenho um nome esquisito, todo mundo fala. Meu nome é Eduelzo, na verdade. Aí Edu dá para uma simplificada, né? Mas Aldifas vem de onde? É um nome grego. Eu não sou grego. Meu pai tinha esse nome Aldifas, os irmãos dele, tudo com nomes gregos. A minha irmã também tem um nome grego, Tessalônica. Aldifas era, na mitologia grega, é um santo. Uma divindade lá grega. Que comemora, eu acho que é no dia 19 de janeiro, comemora esse dia desse santo chamado Aldifas. Sofreu muito bullying quando era criança? Muito. Assim, nem tanto, porque como meu pai também era Aldifas, então meus amigos começavam a chamar de Charles. Na minha casa, todo mundo só me chama de Charles. Mas por quê? Porque eu sou Aldifas Charles Pimentel Barcelos. Então os amigos da escola... Deram uma aliviada. A minha família era tudo Charles. O meu não tem, não. O meu é Eduelzo mesmo. Mas eu já passei alguns momentos engraçados, porque alguém me chama de Aldifax. Eu me lembro que eu trabalhei na universidade, eu fui diretor do departamento de administração da UFES durante 4 anos. E aí, alguns professores, que na época tinha um carro chamado Áudio, que era muito famoso, e tinha o fax. Então, alguns brincavam que o meu nome era a junção do áudio com fax. Então, Aldifax. E alguns não falavam Aldifas. Até hoje, alguns chamam de Aldifax. Lá no Congresso, quando eu fui deputado federal, eu até passava um sufoco que todo mundo só me chamava de Aldifax. Né? Mas é Aldifas a pronúncia, mas escreve Aldifax. O importante é que o eleitor sabe, conhece muito bem, tanto que você foi prefeito da Serra por 2 mandatos. 3 mandatos. Não, mas tudo bem, mas foram 2 mandatos seguidos, não foi isso? E depois 1 mandato. Primeiro eu fui um mandato, de 2005 a 2008. Nesse período de 2008 eu não fui candidato à reeleição. Não porque eu não queria, mas o partido não deixou ser candidato, apesar em 2008 eu ter saído com uma avaliação de 93% de aprovação e 83% de bom e ótimo, mas eu não fui candidato à reeleição. Aí depois fui deputado federal. Deus abençoou muito, fui deputado federal com maior votação do Estado. Nessa época você estava no PDT, não é isso? Exatamente. Como deputado federal, estava no PSB. O primeiro que foi... porque você foi eleito prefeito pelo PDT. Isso. Estava dando a sequência no governo do atual prefeito Sérgio Vidigal, não é isso? Aí não teve legenda, o Vidigal voltou, não é isso? Isso. Não, eu não fui candidato em 2008. Não foi candidato, mas aí a legenda era dele, do partido. Isso. Aí você saiu do partido, foi para o PSB. Isso. Foi memória boa, hein? Candidato a deputado Parabéns. federal. Isso. Aí tive uma votação maravilhosa, uma maior votação do Espírito Santo. Né? Hoje a gente está na segunda maior, isso foi em 2010. Depois de 2012, aí me candidatei a prefeito. Né? Tivemos uma vitória também maravilhosa. Depois, na reeleição, né? Fui sim na reeleição. Isso, foi candidato à reeleição. Isso, há 5 anos atrás. Já pela rede, que a gente estava conversando aqui, já pela rede, exatamente, onde tive uma experiência
espiritual ali também muito forte. Que foi uma coisa maluca. Foi, né? Como é que foi essa história? Pô, você ficou Ali doente no meio da campanha, não é isso? Mas foi um negócio assim, vida e Foi, morte, né? foi, Como é que assim, aconteceu isso? Eu me lembro assim, não vou esquecer isso nunca, né? Um dia 12 de agosto, no meio da campanha, eu estava fazendo uma campanha eu estava indo nas empresas, conversando e tudo. E chega na hora do almoço, eu fui em casa almoçar, falei com a minha turma, foi em casa almoçar. E não me senti bem naquele dia. Mas fiz campanha de manhã e chega à tarde, na sexta-feira, nesse dia 12 de agosto, há 5 anos atrás, eu vou em casa e chego em casa, eu cheguei para a menina que estava, falei, eu vou descansar um pouco. Nesse que eu vou descansar, eu chamo ela outra vez e falo, olha, chama um amigo, um médico, né, doutor Remegildo, que era o diretor responsável da época. Ele é ginecologista. Do Vitória, a parte? Remegildo? Do da Metropolitano. Unimed. Da Metropolitano. É. Já morei em Maruípe, né? Nessa época eu estava na Serra. Morei em Maruípe muitos anos. Ele também morou em Maruípe, criou uma relação de amizade muito grande. Doutor Remegildo é um médico bastante conhecido aqui. Isso, sua esposa, doutora Shirley. E aí chamo o Remegildo. O Remegildo foi lá em casa, não vi nada. Vamos botar ele no carro e vão levar ele para o hospital. Dali eu não lembro de nada. Eu sei que a informação que de sexta para sábado eu estava com a minha esposa fora, os meus filhos estudando fora, e os médicos chamam os filhos e a esposa que ele não passa de sábado. Literalmente assim. E o que aconteceu? Uma pneumonia, começou por uma pneumonia. Mas você não sentiu nada, assim, diferença nenhuma? Eu estava tossindo e eu fui, né, assim, no determinado médico, me deu um remédio e tal, e assim... Isso é uma resfriada, uma gripe, uma virose. Não, ele não deu essa leitura de que eu estava muito mal. Não fez essa leitura. Porque às vezes também nem parece. Exatamente, né? Exatamente. E aí, só sei que nesse dia eu passo muito mal e estava entre a vida e a morte. Alguns, tem que levar ele para outro lugar, para tirar daqui, vai para São Paulo, vai para Rio. Aí os médicos, não adianta, ele não vai recuperar, não adianta levar. Não tem jeito. Chama os filhos, chama a esposa, porque ele não passa de hoje para amanhã. Aí, assim, Deus agiu de forma muito milagrosa na minha vida, operou, sabe? Edu, não estou falando isso da boca para fora, foi milagre uma experiência. Mesmo. Um milagre de Deus na minha vida. Você viu a luz lá no te chamando? Sim, meu irmão, fiquei 40 dias na UTI. Depois, né? Aí fui durante a campanha. Durante a campanha, né? Todo mundo fala, não vai ser eleito, não tem como, não vai ser prefeito. Eu lembro disso. Falavam isso, outros, se ganhar não vai governar, assim, toda uma dificuldade muito grande. Então, mas primeiro Deus operou na minha vida, fez um milagre na minha vida, nesses 40 dias de UTI. Não é fácil ficar em UTI, e assim, foi um período muito forte na minha vida. Não sei se você já teve essa experiência dentro de uma UTI, é difícil demais, sabe? Assim, não tem horário. A gente viu agora. Hemodiálise, assim, eu tive um momento assim, foi disso, não foi fácil. Repito, várias diálises, não foi? Foi muito difícil. E aí, mais uma vez, Deus opera, faz um milagre forte na minha vida, e quando Deus faz as coisas, Ele faz muito bem feito. E me fez o que eu ganhasse a eleição, coisas que ninguém imaginava que eu ia ganhar uma eleição. É isso que eu ia te perguntar, porque a eleição municipal, a eleição para prefeito, por maior que seja a cidade, pelo menos aqui na nossa realidade no Espírito Santo, ele precisa o comando é do candidato a prefeito, né? Isso. O comando, o central, o comando mesmo, quem pensa as ações, ele está muito relacionado com o candidato. Como é que foi isso? Porque no final das contas você foi eleito prefeito, né? Aí, você concorreu contra o Sérgio Vidigal de novo, que é um candidato fortíssimo. Exatamente. A gente viu agora que ganhou a eleição. Exatamente. Como é que foi isso? Como é que foi o comando? Como é que ficou o comando da eleição? Boa pergunta, né? Bom, eu fiquei na UTI nesses 40 dias. Eu tenho uma militância muito, muito maravilhosa, sabe? Assim, eu primeiro agradeço a Deus, primeiro acima de tudo, né? E esse time que a gente tem, essa militância. E aí duas mulheres que cuidaram de mim, elas faziam o revezamento, né, para eu não ficar sozinho na UTI. Essas duas mulheres, para não deixar o sol na UTI, eu fico assim. Foi um momento muito difícil, sabe, irmão? E aí, desculpa aí, né, um pouquinho. Tranquilo, vamos embora. Me perdoa aí. Essas duas mulheres que cuidavam de mim, elas, além de cuidar de mim, elas faziam o revezamento. Uma noite uma cuidava, outra noite outra cuidava, outro dia de manhã uma cuidava, outra noite cuidava. E elas que foram comandar
e elas que foram comandar a campanha, que foi a minha esposa e a minha irmã. Nunca foram candidatas a nada, nenhuma das duas. Nunca lideraram nada. E tem essa coisa do parente, do político, ele tem um pouco de aversão a isso, né? Porque por causa das dificuldades, de não parar em casa, não sei o que e tal. Mas as duas, repito, as duas faziam o revezamento para cuidar de mim e faziam o revezamento para liderar a campanha. Assim, elas foram determinantes, elas foram guerreiras, nunca disputaram eleição, nunca fizeram isso, né? Mas eu repito, Deus operou na vida delas também e elas lideraram e foi... Eu acho que foi melhor do que eu. Eleito você foi, né? Foi. Então, o mérito aí da vitória, abaixo de Deus, eu devo a elas e devo a esse time nosso. E demorou um pouco para pegar, depois que você foi eleito, demorou um pouco para você se reestabelecer completamente, Sim. né? Porque foi um processo difícil. Foi um processo difícil. Eu fiz algumas cirurgias em função disso, né? Tive que fazer algumas cirurgias, não foram uma nem duas, não. Então... e hemodiálise, assim, foi um momento muito difícil. Mas houve toda essa liderança dessas duas, e mais, repito, do nosso time, né, que nos ajudou muito a liderar isso. A minha candidata na época, a vice-prefeita também, a Márcia, ajudou na liderança. A Márcia Lamas? Isso, ela estava na vice. Uhum. E mais essas duas mulheres, então três mulheres, assim, as mulheres assumiram esse papel e foi assim, foi surpreendente. E aí fui para o segundo turno, que lá na Serra tinha 2 turnos, tem 2 turnos. Em 2012 eu ganhei, mesmo disputando com o atual prefeito, já tinha disputado com ele, ali não teve 2 turnos, a gente ganhou no primeiro turno, mas essa teve 2 turnos. E eu tive que ir para a rua no segundo turno para falar, eu usava que eu tô vivo, eu só falava isso, eu tô vivo. Porque foi uma coisa assim, ninguém sabia se ia sair do hospital, se não ia sair, como é que tava, como é que não tava. Cada dia chegava uma, dessa noite não passa, desse dia não passa. Era assim, isso foi um período longo isso, mais de um mês, eu acho, né? Esse período. Repito, 40 dias nesse período. E aí, no segundo turno, no final, na última semana do segundo turno, eu consigo sair do hospital. Na última semana do segundo turno. Era um período maior antigamente nas eleições, né? Ou seja, durou, no segundo turno geralmente é um mês, então eu só consegui, eu sair do hospital no segundo turno faltando uma semana. Eu peguei essa uma semana e fui para a rua carregando uma bolsa e tudo. Que coisa, fui lá e... Igual o presidente? Foi, fiquei carregando a bolsa por um bom período. Mas a semelhança passa por aí, para por aí? Para por aí. E aí foi isso que aconteceu. E repito, Deus deu a vitória por completo, a vitória da minha vida, da minha salvação, legal. A vitória da eleição. Legal. E agora, tudo caminhando para você ser o candidato da rede ao governo do estado no ano que vem. Como é que estão os preparativos? Você já está se articulando? Como é que está essa articulação? Primeiro, assim, esse projeto ele está no meu coração, mas ele não pode partir só de mim. Eu sempre falo o seguinte, esse não é um projeto pessoal e não é mesmo, não é um projeto do poder pelo poder. Não fiz tudo na Serra, mas nós fizemos muita coisa na cidade da Serra, sabe, Edu? Assim, quem viu a Serra 20 anos atrás e vê a Serra hoje, você percebe que a autoestima da população hoje é outra, que era 20 anos atrás. Antes as pessoas tinham vergonha de falar que moravam na Serra, tinham vergonha de emplacar os carros na Serra. Hoje isso mudou. Antigamente você falava que morava em Manguinhos, Jacaraípe, não falava que morava na Serra. Hoje as pessoas falam que moram na Serra. Hoje as pessoas saem de Vila Velha e de Vitória para morar na Serra, coisa que ninguém há 20 anos atrás pensava isso. E nós deixamos alguns legados importantes na cidade, no campo da saúde, como o hospital, no campo da educação, como a supercreche, no campo da violência. Quando eu cheguei, a Serra é a cidade mais violenta do Brasil, hoje não está nem mais entre as 100. Então, assim, nós deixamos um legado muito forte na cidade da Serra. Terminamos o mandato muito bem, graças a Deus. Quase o Fábio ganha a nossa sucessão. Investimos e trabalhamos muito por ele. Um jovem talentoso, novo, mas não foi da vontade de Deus a vitória dele. Desejo para o atual prefeito muito sucesso. Mas Deus colocou no meu coração a vontade de ser candidato a governador. O que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo as pessoas, porque isso não pode partir de mim somente. Isso não é um projeto pessoal, não é um projeto do poder pelo poder. Graças a Deus, saí da Serra da forma como eu entrei há 12 anos atrás, há 15 anos atrás. Então, eu estou construindo isso.
que é construir? Né? Eu sempre falo, eu estou visitando todos os municípios, ouvindo as lideranças desse estado, né? Porque assim, eu podia muito bem fazer o projeto, né? Apresentar para a população ano que vem uma proposta, né? do governo para o Estado do Espírito Santo, com a minha equipe. Eu sei montar equipe, eu tenho equipe, mas eu fiz diferente e que está sendo o caminho certo, ouvindo a população, ouvindo as lideranças, indo em todos os municípios, e cada município é um município, por mais que o município seja vizinho do outro, por mais que Afonso Cláudio esteja ali do lado de Santa Maria de Jetibá, muito parecidas, a né? demanda de Afonso Cláudio é totalmente diferente da demanda de Santa Maria de Jetibá. Eu estou vendo isso, eu estou ouvindo isso, né? Então estamos construindo, e o meu sentimento é que o Estado pode fazer muito melhor do que está fazendo. E eu quero fazer isso, eu quero ser esse instrumento, como eu fui instrumento na Serra. Repito, não fizemos tudo pela Serra, gostaríamos de fazer tudo, mas era impossível, mas fizemos muito. E eu quero fazer pelo Estado do Espírito Santo. Repito, eu como economista, eu conheço os números, sei que o Estado financeiramente está muito bem, obrigado, né? Mas eu também sei que os resultados podem ser muito melhores do que está hoje. Então, por isso que eu quero ser candidato ao governo, e eu vou apresentar o ano que vem, se Deus quiser, as nossas propostas, colhidas junto à população que eu estou colhendo, para apresentar o Estado do Espírito Santo ano que vem. Você acha que o seu nome foi uma surpresa, não para o mercado político, mas para o Estado de uma forma geral? Eu te pergunto pelo seguinte: o seu nome foi aventado pela primeira vez em alto e bom som, em alto e bom tom, pelo ex-governador Paulo Artung, em um evento público, inclusive. Ele falou: não, a gente precisa renovar e o próximo governador tem que ser o Aldifas, é o cara mais preparado. Isso repercutiu muito no estado inteiro, porque ele era o governador, tinha chance de tentar a reeleição, e o mercado político apontava que ele poderia tentar, era forte o indício de que ele tentaria a reeleição, que no final das contas ele decidiu não se candidatar à reeleição. Que significado tem isso? O ex-governador Paulo Artung citar o seu nome como o nome de uma pessoa preparada para assumir o governo do estado. E eu queria saber, você faz parte desse grupo do ex-governador Paulo Artung? Assim, eu fiquei feliz, né? O Paulo tem uma marca nesse estado, a gente precisa reconhecer isso, ou seja, ele foi um diferenciado para toda a população do ponto de vista do início do seu governo, alguns rompimentos que o ex-governador fez, principalmente no que diz respeito a princípios, diz respeito à mudança da cultura da política no Estado. A gente precisa reconhecer isso. Ele tem legado e deixou... Você fala, rompimento... Do ponto de vista dos princípios, da forma de fazer política, da gestão pública, essas coisas... Qual é a diferença, para a gente poder pontuar? Assim, antes dele ser governador, a gente está vivendo um caos no Espírito Santo. Completamente. Do ponto de vista de gestão... Do Exatamente. ponto de vista de princípios, do ponto de salários vista atrasados, de tudo. Muitos casos de corrupção, de desonestidade, crime organizado no Estado instalado. Exatamente. O termo crime organizado falado assim, muito no Estado. Então, assim, a gente precisa reconhecer isso, ou seja, a história precisa estar registrado, sabe? Então, ele fez o rompimento disso. Né? Então, assim, instalou nesse Estado um novo modelo de gestão, uma nova forma de fazer política, como diz a questão dos princípios, né, que a gente gosta, prega, então isso foi fundamental. E também deixou alguns legados do ponto de vista dos seus mandatos. Então, assim, eu me sinto honrado e feliz com essa fala, e Paulo, hoje a gente precisa reconhecer, e está feliz com isso também, que é até uma referência hoje a nível nacional, do ponto de vista de gestor público. E sendo reconhecido por Paulo, por ser um bom gestor, porque assim, essa também é uma marca muito forte nossa, ou seja, da gestão, né? Da gestão no que diz respeito, né? No que diz respeito a princípios, no que diz respeito a resultado para a população, né? Diz respeito a um modelo moderno de eficiência, de eficácia, assim. É isso, né, que eu fiz na cidade da Serra. E ser reconhecido, né, por um governador que isso foi muito forte na sua marca, eu fico muito feliz com isso e agradeço as palavras dele e entendo de que isso é um estímulo muito grande para a nossa vida do ponto de vista desse caminho que a gente está seguindo. Bom, então isso eu estou respondendo para você. Eu ficaria feliz, lógico, né, eu tenho falado isso, e torço para que ele seja candidato a senador na minha chapa.
Eu até falo que vai ser bom para ele também. Vai ser só bom para mim, não. Vai ser bom para mim como candidato a governador, tê-lo na chapa como candidato a senador, como vai ser bom para ele também ter eu na chapa dele, ele senador, claro. eu governador. Né? Repito, força, né? Repito, foi um grande gestor para esse Estado, do ponto de vista dos resultados que foram colocados, e seria para nós algo muito bacana e eu ficaria muito feliz. Mas o ex-governador Paulo Atung também é reconhecido como um cara que decide no 45 do segundo tempo, o que ele vai fazer, para onde ele vai, o que ele vai fazer, candidato aqui. E se ele for candidato a governador também? Olha, eu não é essa conversa que, né, alguns momentos, algumas conversas que eu tive com ele, não é esse o projeto, né, dele, né? Você mesmo acabou de falar que ele me coloca como candidato a governador. Então, assim, eu não acredito nessa questão, assim. Essa candidatura nossa, sabe, Edu, eu bato nessa tecla novamente. Ela não pode vir exclusivamente da minha vontade, né? Eu preciso ouvir a sociedade. O meu partido definiu essa candidatura minha a nível nacional. O meu partido colocou em todos os estados e federações, nós só vamos ter 2 candidatos a governadores. A RIP só vai ter 2 candidatos? E priorizou em função do tamanho, ou seja, vamos priorizar o Aldifas, ou seja, o Brasil, a rede nível nacional, vai apostar as fichas no Aldifas. Na nossa candidatura. Então, assim, essa candidatura ela não nasce somente da minha vontade, né? E lógico que eu tenho que ter vontade, eu desejo, eu tenho que querer isso. Tem que estar no meu coração, Deus tem que falar isso para mim. Mas, assim, primeiro, então, é a vontade de Deus na minha vida, né? O nosso querer, a questão partidária, e agora eu tenho um tempo aí de trabalhar a sociedade nesse aspecto. Eu tive conversando aqui já com o senador Fabiano Contarato, que também é da rede. E ele falou, eu estou disposto a vir candidato ao governo do Estado também. Mas para isso vou sair ele já falou que vai sair da rede, está flertando com o PSB, está flertando com o PT, está flertando com alguns outros partidos. O que você acha de ter o Fabiano Contarato como concorrente direto? Não, eu acho que ele é bom ele vir candidato, né, representar um determinado público. Mas não é o mesmo público que o seu? Não, vocês são do mesmo partido, no final das contas. Tem ideias parecidas. Inclusive, o Contarato falou, não, eu me identifico muito com a rede, com os princípios da rede, eu só vou sair por uma questão de viabilidade. Os princípios da rede, do ponto de vista seriedade, honestidade, né, não tem nenhuma conduta imoral do ponto de vista dos princípios da administração pública, por ser um partido do ponto de vista que defende a causa ambiental, isso nos aproxima. Agora, tem muita coisa que não nos aproxima, eu com o Contarato. Então, por exemplo? Tem muitas questões. Então, assim, ele vai sair do partido, tem colocado isso que vai sair do partido, não o fez ainda, a gente está nessa expectativa que ele faça, até porque ele já anunciou isso aqui no Espírito Santo, já anunciou isso para fora do Espírito Santo. E eu acho boa a candidatura dele, né? Eu acho que é importante para o debate. Eu acho que quanto mais candidatura, eu sempre falo que quem ganha com isso, sabe, Edu? O eleitor ganha com isso, a democracia ganha com isso, a população toda ganha com isso, o próximo governador vai ganhar com isso também, porque assim, tendo um debate qualificado, tendo debate de ideias, o compromisso de um candidato ele é muito maior ganhando do que quando ele vai disputar a eleição sozinho, só vai disputar com uma candidatura. Então, eu entendo que para a democracia, para a valorização do eleitor, para a qualidade do próximo gestor, é muito importante ter várias candidaturas, né? Então, assim, eu entendo que isso é importante, cada um defendendo, né, a sua bandeira, que isso vai ser construído durante o tempo, né, e é por isso que eu volto na tese que eu estou no momento de ouvir a sociedade, toda a sociedade, todos os municípios, todas as lideranças. Não está na hora ainda de você pedir voto, não é isso, nós temos que respeitar a legislação eleitoral, mas é o momento de ouvir e de construir projeto. Então, por isso que não pode nem se anunciar como candidato, é pré-candidato. Né? A legislação não assim, e aqui entre nós, a população não está ligada com isso, né? Eu acredito que mais de 80% da população, sabe, Edu, não está ligada, não está preocupado com isso, talvez nem sabe que vai ter eleição, nós estamos vivendo um momento de crise,
de volta de inflação, de desemprego, de fome, problema de pandemia, sabe assim, então a população está preocupada com esse dia a dia e ela tem que estar preocupada mesmo com esse dia a dia. Eu discordo um pouco, porque essa pauta, a eleição, isso está desde as eleições, pelo menos no nível federal, a gente está vendo essa discussão. Sim. Desde o final das eleições, lá em 2018, a gente está vendo isso, né? Essa discussão. Mas a gente volta... Mas a maioria da população acha que não. Eu acho... Bom, é uma discordância. Eu discordo. Sim. Eu acho que sim, porque a gente vê isso no nosso dia a dia, nos nossos grupos de WhatsApp na família, nas discussões que a gente vê nos jornais, nessa coisa da tão falada polarização. A gente vê muito isso, né? Eu, pelo menos, vejo muito isso. As pessoas muito preocupadas e o tema eleição vindo cada vez mais com algumas atitudes de alguns políticos, não sei o que e tal. É claro que não, a gente não vê isso no nosso nível aqui, no nosso nível de Estado, pelo menos por enquanto, eu acho que a gente não vê. Mas a gente vê muito isso disseminado no governo federal. Né? Eu, por exemplo, eu quero ser candidato a governador e eu quero fugir dessa polarização. Eu quero cuidar da gestão, eu quero falar isso para a população do ponto de vista daquilo que eu fiz na Serra como gestão de resultado para a população, é o que eu quero fazer no nível do governo do Estado. Mas você não vai poder fugir disso, porque você vai ter um monte de concorrente que está do lado oposto, ideologicamente falando, porque a gente sabe que a Rede é um partido de esquerda. Bem esquerda, né? Edu, eu vou discordar, assim, com todo respeito a você. Eu vou discordar com todo o respeito e carinho que eu tenho a você. Ou seja, primeiro, assim, eu acredito que a maioria da população. Primeiro, assim, eu acredito que a maioria dos políticos usa essa coisa de direita e esquerda e não tem muita verdade nisso. Eu sinto muita mentira nesse negócio de direita e de esquerda. Concordo. Muita gente pegando carona nesse negócio de direita e de esquerda. Concordo. Eu acredito que a maioria da população também ela não sabe muito definir o que é direita e o que é esquerda. Eu até costumo falar, assim, dou exemplo da minha vida, sabe? Assim, o que a população entende de ser direita, né? Ou seja, eu tenho observado isso nessa caminhada. É defensor da igreja, é defensor da família, é ser conservador. Aí eu queria que analisasse até a minha vida, ou seja, quem é o Aldifas nessas questões. Se você olhar o Aldifas nessas questões, vou receber o carimbo de direita. Não, tem que ser liberal. Né? O que é ser liberal? Ser liberal é ser gestor, empreendedor, trazer empresas para a cidade, dar incentivos para a empresa. Veja o que eu fiz na cidade da Serra, você vai dar o carimbo de Aldifas de liberal. O que é ser de esquerda? Ser de esquerda é defender a questão ambiental? Não, ser de esquerda é tirar dinheiro de quem tem para dar para quem não tem? Ser de esquerda é tirar recursos das grandes empresas e dar para a população, para os bairros mais pobres? Veja o que a gente fez lá na Serra, do ponto de vista dos bairros mais carentes. Isso é ser de esquerda? Eu também sou de esquerda, então. Então, assim, você está rindo, mas assim, é um pouco isso, sabe, Edu? A gente tem uma discussão muito, embora não tenha um alcance muito grande, a gente pena por uma população que não tem cultura e educação suficientes para entender muito bem. A gente tem entrado num caldeirão muito grande, eu imagino, né? Principalmente por causa depois do desastre que foi o último governo do PT. Depois daquela acumulada de muito tempo, dos casos de corrupção que abalaram bastante o governo do PT, e a gente teve o que, no meu ponto de vista, a gente teve um último governo Dilma que não foi um bom governo. Sim. E a gente juntou com crises, a gente entrou em crises, a economia do país deu uma derrocada e tal. Enfim, então as pessoas têm a esquerda como isso. Né? Mas assim, André, quando André eu fui... não, Edu. Edu, André eu, aqui, eu queria registrar a presença do André Hess, não sei se eu posso fazer isso. Pode, claro, aqui você pode fazer o que você quiser. Eu estou aqui, e o Wagner que está aqui, os dois que estão aqui do meu lado. Assim, Edu, quando eu fui para a Rede, assim, eu me lembro perfeitamente, quando houve o convite da Marina para a Rede, assim, vamos montar um partido que esteja acima dessa coisa de direita e de esquerda. Vamos criar um partido que esteja acima disso, ou seja, essa discussão, ela é uma discussão que não vai trazer benefício nenhum para a nossa população. Ou seja, é uma verdade, sabe, Edu? Assim, eu estou na política muito na linha de servir, eu estou na política muito na linha de fazer as coisas, eu gosto de fazer isso, ou seja, eu antes de ser, né, candidato, antes de ser... De entrar na questão partidária, política, eu entrei já depois dos 40 anos. Antes dos 40, eu fui secretário de Estado,
fui secretário em quase todas as cidades da Grande Vitória, fiz uma opção na minha vida por setor público, uma opção, sou economista da Prefeitura de Vitória, depois desse tempo todo de ser secretário, aqui em Vila Velha eu já fui secretário, na Serra eu já fui secretário, em Vitória eu já fui secretário. Então, assim, eu entrei nessa questão muito por essa linha de sentir que isso é um dom que Deus me deu, de que, através da minha vida, a gente transformar a vida das pessoas. Isso não tem nada melhor do que isso. Ou seja, é algo assim, sabe, Edu? E é por isso até que eu gosto de ser executivo, que é muito mais difícil, do que ser legislativo. Ou seja, é por isso que eu quero continuar sendo executivo, porque o que eu posso fazer como executivo é infinitamente muito maior do que eu posso fazer para a população do que o legislativo, que é importante também. Ou seja, eu defendo o poder legislativo, porque para a democracia é fundamental nós termos um legislativo forte, atuante. Agora, do ponto de vista de realização para a população, nada melhor do que o executivo. Então, assim, por isso que eu fiz essa opção. E é assim, de verdade, sabe, Edu? Assim, eu não quero participar dessa polarização, dessa discussão que eu acho, repito, muitas das vezes não verdadeira, alguns são verdadeiros, mas a maioria não é verdadeiro, essa discussão de direita e de esquerda, até porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Tudo bem, eu concordo com você. Agora, isso vai chegar na campanha. Sim. Você vai ter que discutir isso na campanha, não tem jeito. E eu vou falar na campanha o que eu estou falando para você. Você vai me ver nos debates falando exatamente sobre você. Eu quero discutir educação, saúde, segurança, emprego, a vida das pessoas, o que eu fiz na Serra, que eu não levava para essa linha ideológica, eu quero fazer no Espírito Santo. Assim, eu vou levar para a população do Espírito Santo assim, fatos, dados, realidades, ou seja, como é que Aldifas é a vida dele no que diz respeito ao comportamento com as igrejas, como é que Aldifas é a vida dele, ou foi a vida dele em relação à questão da saúde, da educação, da segurança. O que Aldifas fez na cidade da Serra para tirar a Serra de primeiro lugar de homicídio e não está nem mais entre as senhas no Brasil? O que foi feito lá? Então, assim, é o que eu vou fazer com a população do Espírito Santo. Ou seja, eu vou mostrar à população do Espírito Santo, através de números, porque eu sou economista, eu conheço isso, sou administrador também, de que o Estado do Espírito Santo pode fazer melhor do que o governo que está hoje aí, com todo respeito, quem for o próximo, e se Deus quiser, vai ser nós, se Deus... Eu tenho muita fé nisso, eu sou um homem de muita fé, sabe, Edu? De que nós podemos fazer melhor. E com muita humildade, eu sei fazer isso. Ou seja, eu sei montar equipe, eu sei ser gestor. Né? Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Não é isso. Eu tenho muita experiência com isso. Ou seja, repito, prefeito da maior cidade do Espírito Santo por 12 anos, secretário, eu fui secretário aqui de Vila Velha, da sua cidade, sabe com quantos anos eu tinha? Fui secretário de planejamento. Sabe qual a idade que eu tinha? Quantos 22 anos de idade. Eu fui secretário de Vitória, de administração, sabe quantos anos eu tinha? 25 anos de idade. Então, assim, é muita experiência que eu tenho no executivo e é por isso, com humildade, eu falo, eu sei fazer, eu sei montar equipe, eu sei buscar resultados, sei mesmo, sabe, Edu? Assim, e vou mostrar de que a gente fez na Serra. E a gente fez na Serra, não é porque a cidade da Serra é mais rica, não. Onde eu estou indo, tem falado. A cidade da Serra... Hoje é a maior arrecadação do Espírito Santo é a Serra, não? Não é a Serra. Né? Porque ela cresceu, foi Vitória por ser a capital. Continua sendo. Teve uma pessoa que veio aqui, eu falei com o Bruno Lamas, eu acho que foi o Bruno Lamas que falou isso. Eles colocaram um orçamento do ano que vem, com todo respeito lá com quem elaborou, eu acho que eles botaram um valor assim, superestimado, com todo respeito à atual gestão. Mas mesmo com esse valor um pouco superestimado que eles colocaram ano que vem, a Serra não será o orçamento maior do Estado do Espírito Santo. Não será. Quem vai ser é a capital. Mas, além disso, que é o mais importante, se você pegar a receita per capita da Serra, porque, exemplo, você pega Vila Velha e Carecica, é o terceiro ou quarto. E aí? Não é correta essa medição. Você tem que pegar a receita dividida pela população. E do ponto de vista de receita per capita, a Serra está entre os 70 piores. A arrecadação da Serra, do ponto de vista per capita, está entre a posição 70. Ou seja, somente, de 78? Somente 8 municípios, até o ano passado, quando eu era prefeito,
Somente 8 municípios nesse estado que arrecadam mais que a Serra. Do ponto de vista nacional, Edu, vou te dar um número agora, assim, que eu tenho muito orgulho de falar isso, sabe? Nós não estamos nem entre as 100 maiores arrecadações no Brasil. Não estamos. Mas a posição da Serra foi 22ª que mais fez investimento no Brasil. Ou seja, teoricamente, se eu estou entre as 70 e 80, aí em termos até absolutos, no Brasil, meu nível de investimento tinha que estar entre 70 e 80, 60, um pouco mais. Nós fomos o 21º no Brasil de investimento. Uhum. Nós somos a cidade mais transparente do Brasil. Nós somos a cidade que construiu o maior hospital materno-infantil do Brasil. Nós tiramos em primeiro lugar. Os números que eu falo assim, são impressionantes. Então, o que eu estou querendo dizer isso para você? Seja, fui gestor, sei ser gestor, repito, não sou melhor do que ninguém, nunca fui governador, né? Entendo que a população desse estado coloca uma necessidade de uma nova liderança, né? Com todo respeito ao atual, ao ex-governador, acho que assim, está na hora de novas lideranças nesse estado. Então, quando eu apresento o meu nome, como outros nomes devem ser apresentados, como você mesmo já colocou, isso é muito importante para novas lideranças nesse estado. Com muito respeito aos outros, a diferença é que eu já tenho experiência administrando a maior cidade do Espírito Santo, já sendo secretário de Planejamento do Estado, secretário de várias pastas aqui na Grande Vitória, sei como fazer, sei montar equipe, tenho uma visão de resultado muito forte dentro de mim, sou gestor de verdade, sabe? Não só por formação acadêmica, mas por experiência. Estou muito focado nessa questão e, se Deus quiser, eu sinto isso, aí volto, não falo isso da boca para fora, essa experiência espiritual muito forte que eu tenho com o meu Deus, de que nós vamos ganhar essa eleição. O principal concorrente é o atual governador Renato Casagrande? É provável, né? Tem uma máquina na mão, né? A gente precisa reconhecer, pode não estar aí com notas ótimas, mas também não está com notas péssimas. Eu preciso reconhecer isso, ou seja... Qual a principal virtude do governo atual, do governador Renato Casagrande? Ele tem um bom diálogo com a classe política, eu tenho observado isso. Isso é importante para a democracia, né? Ele é uma pessoa nessa questão, eu acredito que ele faz isso muito bem feito. E qual é o principal pecado do... Os resultados da gestão podem ser muito melhor do que está aí. Resultados em que área? Em todas as áreas, na área da segurança. A segurança nesse estado não é só na Grande Vitória, não está legal, né? Tem municípios grandes aí que não tem delegacia, tem municípios grandes aí que só tem 2 policiais, a violência chegou na agricultura, lá dentro do produtor rural, chegou nos municípios, em todos os municípios, isso é muito forte. A sensação de segurança cada vez é pior. O estado é um dos piores, o índice de apuração de crime está entre os piores no Brasil. Isso está claro para nós. Do ponto de vista, eu tenho percebido isso no dia a dia. A agricultura não está legal. A volta do projeto Caminhos do Campus é uma necessidade enorme, é um clamor que os agricultores pedem isso, além da questão da segurança. No campo da saúde está claro para a gente, né? Isso saiu até recentemente. Nós somos, do ponto de vista de especialidade, do ponto de vista de cirurgias eletivas, nós somos entre os piores a nível nacional. Mas você não acha que essas críticas são pesadas demais para um governo que pegou, no começo do governo, uma tragédia no sul do estado com a chuva, né? Várias cidades foram completamente destruídas. Iconha foi destruída, as cidades do entorno de Iconha foram destruídas com a chuva. Sim. Precisou de fazer um investimento Sim. grande que não estava previsto. Sim. Aí veio a pandemia. Sim. A pandemia que foi assim, o mundo inteiro parou, né? E a gente teve consequências muito graves. Os índices de desemprego aumentaram muito. Você não acha que é uma crítica muito pesada para um governo que passou por muitas situações que não foi ele que produziu no final das contas? Olha só, eu passei por algo muito parecido com isso, como prefeito da Serra. Em 2014 eu era prefeito da cidade da Serra,
teve uma enchente que nunca houve na cidade da 2013 para 2014, eu Nunca lembro. houve isso na cidade da Serra. Foi o estado inteiro. Mas a que sofreu mais, assim, eu nunca sabia disso, sabe, Edu? A Serra foi 370 milímetros de chuva. Nunca ninguém, você pode ver as histórias aí, nenhum município teve 370 milímetros de chuva. Eu nem sabia o que era. Eu fui saber o que era isso quando eu fui ver o que aconteceu com a cidade da Serra. Né? Você foi ver, por exemplo, lá em Jacaraípe, nunca aconteceu em Jacaraípe o que aconteceu de inundação. Nós aproveitamos, nós mudamos, por exemplo, Jacaraípe. Quem for lá no Rio Jacaraípe antes dessa chuva e for agora, vai ver que houve uma diferença enorme. Então, nós até aproveitamos a situação caótica que nós passamos e tiramos proveito disso. Enxergamos como uma oportunidade em relação ao que foi feito. Estou te dando aqui o exemplo do Rio Jacaraípe. Né? Quem viu aquele rio, posso mandar umas fotos para você em 2014, até para você divulgar, e ver o Rio Jacaraípe hoje, o que aconteceu ali de alargamento, de aprofundamento do rio, de valorização de calçadão, de ciclovia, de ligar o mar à lagoa, ligar o mar, o rio, a lagoa, sim, foi uma oportunidade que nós fizemos. A pandemia, eu peguei essa pandemia também, ou seja, como prefeito... 2020, né? Agora, assim, nós recebemos muito dinheiro. Eu poderia aqui estar criticando, né, o Bolsonaro, do ponto de vista... Né, mas recebemos muito dinheiro. Os municípios, o Estado do Espírito Santo. E aí que eu venho falar o seguinte, podia, enquanto município, e nós fizemos, enquanto Estado, que eu acho que não foi feito, fazer muito mais que foi feito. Sabe, assim, mesmo em pandemia, por exemplo, ano passado, estava no auge da pandemia, o volume de entrega que nós fizemos na Serra foi muito grande. E aproveitando o dinheiro que veio do governo federal, nós entregamos uma UPA maravilhosa, ou seja, numa crise de pandemia, uma UPA maravilhosa, que é uma das maiores UPAs do Brasil, um hospital materno-infantil com 180 leitos, que foi até usado pela pandemia. Então, assim, nós deixamos esse legado. Os hospitais de referência da pandemia são na Serra. Né? Eu falo, qual vai ser o legado? Né? Porque eu deixei na pandemia esses dois legados, nessa crise de pandemia, e o Estado do Espírito Santo. E tem muito, assim, e outras áreas, assim, nada impedia, sabe, Edu, que outras áreas trabalhassem. Nada impedia que as obras podia estar nada impedia. Eu, por exemplo, o volume de obras que eu fiz na pandemia foi um negócio extraordinário. Nada impedia. O setor da construção civil não parou na pandemia. Nenhum setor da construção civil parou na pandemia. Então poderia estar com uma velocidade muito maior. Recurso tem. No ano passado, e muito. E esse ano, e muito. Essa coisa, sabe, Edu, assim, eu acho isso importante. Nota A na gestão. Eu sempre tive nota A na gestão. Isso é o básico. Eu não posso, né? Talvez a população, o que é nota A, o que é nota B, o que é nota C. Isso é muito alardeado aqui. O Espírito Santo tem nota A na gestão. Assim, talvez, né? Eu acho isso fundamental. Assim, eu fui prefeito sempre com nota A. Mas eu acho que tem que dar um passo além da nota A, né? De resultado, de melhoria de vida das pessoas. Eu tenho andado, como eu falei para você, Edu, no interior, e as pessoas têm chegado e falado assim para mim, nós estamos sentindo a ausência do Estado nas nossas vidas. Isso é muito forte, sabe, Edu? Mesma coisa, você que é prefeito, da prefeitura, falar que você, um morador, está sentindo a ausência da prefeitura. Isso é grave, né? Isso é muito grave. E o que eu tenho observado nas minhas caminhadas, que a população está observando a ausência do Estado na vida delas. Isso é muito grave, essa é a palavra, isso é muito grave. Então, assim, é por isso que a gente vai colocar na hora certa o nosso nome para apresentar o que nós fizemos na Serra, falar que o Estado pode fazer muito mais do que está fazendo. E melhor. Você acha que teve um aproveitamento político justamente do que a gente está falando, dessa polarização, de ter chegado o dinheiro, mas de ter usado o dinheiro de uma outra forma, ou de não ter usado a totalidade do dinheiro, ou da população não ter percebido esse uso do dinheiro? O dinheiro, eu repito, teve, tanto ano passado, tanto esse ano. Teve. Assim, Edu, eu acho muito importante, né? Mas assim, para as prefeituras, esses governos, como estão fazendo agora, chegando dezembro, tem muito dinheiro na educação, mas é muito dinheiro. O que eles estão fazendo? Dando abono, né, de 5 mil, de 10 mil, tem lugar aí no Brasil que vai dar de 25 mil reais. Por causa de quê? Porque tem dinheiro, tem que gastar esse dinheiro
não tem tempo para gastar esse dinheiro com melhorias de qualidade, melhorias do investimento, porque isso demora. Ou seja, você não, eu sempre falava para a minha equipe, sabe, Edu, assim, na vida, né? Você, não sei qual é a sua idade, né? Parece aí que está com seus 40 anos. 47. Está com 47, não parece. Então, assim, tá com, né, o ano que vem vai para 48, depois 49. Cada ano você vai aumentando, não é isso? Eu não sei quanto tempo. Se Deus quiser, né? Isso, aqui na empresa, quanto tempo você está, né? Se é 2 anos, se é 3 anos, você vai aumentando, se Deus quiser. Na vida política pública, é 4, 3, 2, 1, acabou. Na sua vida é cada dia mais um dia. Na sua empresa é cada dia mais um dia. Agora, no setor público, é cada dia menos um dia. Então, se o gestor não entender isso e ele deixar somente para o final do ano, somente ele vai perder. No ano eleitoral. Não, acabou, não tem tempo. Repito. Então, quando eu te dou esse exemplo, assim, né, muito bacana, estão dando esses abonos. Eu tenho dúvida se é isso, que a categoria que é lógica, é muito bem-vindo, mas era melhor os investimentos dentro da educação, né, resolver de fato a questão salarial do professor, isso sim que era mais importante. Mas por que está fazendo tudo isso no final desse ano, chegando agora em novembro, dezembro? Porque tem muito dinheiro, e como é obrigado a gastar os 25% da educação, daquilo que recebe da receita, então vem essa questão do abono. Então é isso, sabe, Edu? Então, assim, isso é gestão. Sabe, assim, estou aqui para fazer para as pessoas pensarem mesmo sobre isso. Então, assim, dinheiro teve o ano passado, tá bom? E está tendo esse ano. Ou seja, o poder público não pode reclamar. Eu falo porque eu fui prefeito até dezembro do ano passado. Não pode reclamar que não tinha dinheiro para deixar de fazer as coisas. E esse ano a mesma coisa. E dinheiro tem muito. O que você acha das escolas de tempo integral do governo do estado? Assim, foi uma inovação. A escola de tempo integral começou com uma inovação. O que você acha? Assim, é uma coisa que a gente, assim, precisa. Por isso, quando eu falo que é muito importante a gente ouvir a população, a sociedade. Eu entendo como importante, fundamental isso. Se tivesse nome Escola Viva, outro nome, isso que é o menos importante. A questão central é ter educação de tempo integral, com qualidade, com as opções. Mas precisa enxergar algumas coisas. Por exemplo, se você for em Santa Maria de Jetibá, se você colocar isso, escola de tempo integral, vai ter problema lá. De evasão e os adolescentes não vão querer. Porque tem gente que trabalha na roça com exatamente. Uma família lá, né? Assim, por exemplo, estou te dando exemplo, Santa Maria de Jetibá, né? Tem que ver cada realidade. Tem que ver, sabe, Edu? Assim, por isso que eu estou muito feliz andando no estado do Espírito Santo, né? Conhecendo cada realidade, vendo cada realidade, porque é assim que a gente tem que agir, não só no campo da educação, da saúde. Então, assim, eu sou favorável, e muito favorável, eu acho que é um projeto muito importante, né? Implantado lá pelo governador Paulo Artung. Então, assim, isso é fundamental. Com o nome, levava o nome de Escola Viva, para mim parece que agora mudou o nome, mas a gente precisa ver cada realidade. Assim, é necessário isso, né? Um município do lado do outro, né? Deu exemplo de Santa Maria, mas é assim. Então, assim, eu entendo isso fundamental. Mas eu sou de acordo e precisamos qualificar, levar por um cunho mais tecnológico. Acho que é importante isso, a questão da tecnologia. A pandemia ensinou um pouco isso para a gente? Eu acho que sim. Né? A pandemia, o mundo, sabe, assim, a questão, a gente precisa levar cursos mais técnicos para os nossos adolescentes, né, e as nossas crianças e adolescentes, e ter um perfil mais tecnológico, ou seja, a gente precisa levar isso não só aqui para a Grande Vitória, mas para o interior de uma forma geral. Mas dá para fazer isso como política de Estado? Você pensa em fazer isso como política de Estado? Eu vou levar essa proposta, sim. Vou levar essa proposta. Entendo que isso é fundamental, sabe? Assim, tem uma demanda para isso. A gente precisa puxar, né, nessa linha. O futuro passa por aí, não tenho dúvida disso. A questão da empregabilidade vai passar por isso, eu não tenho dúvida disso. Então a gente precisa aproveitar isso e ir com essa linha, buscar isso. A gente tem experiências positivas aqui no estado, fora do estado, e eu acho que essa questão, eu tenho certeza que esse é um caminho, sabe, assim, do ponto de vista da educação. Mas assim, tem muita coisa na educação, né? Estou lembrando aqui de um município, Divino, né? Eu falo isso assim, está sendo muito bacana, porque né,
E eu estou falando, não tem nada anotado aqui não, né? É importante dizer isso, que não tem, o caderninho está aqui, tá em branco aqui, eu peguei a caneta e tudo, mas assim, é porque é da minha experiência pequena, mas que eu estou rodando. Você vai em Divino, né? Divino São Lourenço. É um município importante para o nosso estado. Sul do estado. Você acha que lá tem creche para as nossas crianças de Divino zero? São Lourenço tem menos de 4 mil habitantes. Não, né? não. Divino São Lourenço Não, tem mais de 7 mil habitantes. Mais de 7 Tem mil? mais de 7 mil habitantes. Tem certeza que tem mais. Eu sei que a população é bem pequena, mas assim, eu tenho certeza, eu posso até pedir aí para minha assessoria dar uma olhada nisso agora, mas eu te falo que nós não temos nenhum município no estado com uma população de 4 mil habitantes, não. Então isso tem certeza. Eu acho que a gente tem lá no sul mesmo, não sei se é Ibatiba, Irupi. Não. Eu vou pedir para o André Rez me levantar isso para mim. Mas que ela tenha 5 mil habitantes. Tá. Tem crianças lá de 0 a 3, 4 anos. Você acha que lá tem alguma creche? Imagino que tenha. Não tem. Não tem. Né? A situação financeira do município não permite ter. O Estado pode agir nisso. Ou seja, por exemplo, lá na Cidade da Serra, eu fiz, em um ano, nós fizemos 18 super creches. Hoje lá em Divino tem essa demanda por creche. Não tem creche. Assim, nós estamos, né, em 2021, indo para 2022, a cidade não tem creche. Sabe? Assim, então, o Estado tem. Por isso que eu falo, e aí volto naquilo que eu conversei com você anteriormente, da importância de eu conhecer, de eu visitar, de ouvir, né, cada município para construir um projeto para esses municípios com essas demandas, né, e por aí vai. Você foi prefeito, o governador já era o governador atual, o Renato Casagrande. Pegou 2 anos dele, né? Como é que foi a relação com o governador? Não, assim... a relação foi boa tanto com o Renato, tanto com o Bolsonaro. Eu costumo até pegar que, assim, como eu sou muito preocupado com resultado, com gestão, meu foco sempre foi resultado para a população, gestão com eficiência, buscando resultado para a população. Isso sempre foi meu foco. Então, o que eu fazia? Eu fiz com o Renato. Ia lá, levava os projetos, pedia convênio, obras importantes para a minha cidade, como também com o Bolsonaro. Eu sempre costumo falar, tem 3 obras enormes na Cidade da Serra, que é o Hospital Materno Infantil, que custou mais de 100 milhões, metade disso eu consegui com o governo Bolsonaro. E olha, e aí na sua tese eu rede teoricamente de esquerda, né? Isso aí. A obra do contorno do Mestre Álvaro, projeto nosso, reivindicação nossa, que nós pleiteamos, ele veio até aí agora, uma obra que vai mudar não só a Serra, a Grande Vitória. Que então, tira o fluxo de carro pesado, né? Essa obra é 100% governo federal. Uma outra obra lá da rotatória do Ó, que no Espírito Santo não tem passagens inferiores, não vai sair da Eudichélia e vai para Talma, para quem tem uma ideia ali, Eudichélia, ali na altura do antigo metropolitano, e vai ali para o Jardim da Paz, são avenidas que vão passar por baixo. Quem quiser sair ali do hospital meridional, que é o antigo metropolitano, e ir para o hospital do Jaime, vai passar por baixo. Não tem isso no Espírito Santo. Uma obra maravilhosa, vai mudar o trânsito ali todo. Que é muito intensa ali. Cresceu demais. Uma obra de 50 milhões. 100% desse recurso nós conseguimos com o governo federal, o governo Bolsonaro. O recurso está lá no caixa, a obra, não sei, a velocidade da obra, não sei como é que está. Na minha época, a gente estava numa velocidade muito grande. Então, assim, foi uma obra que nós conseguimos. Como é que nós conseguimos? Bons projetos, uma equipe, com todo respeito, muito competente que nós montamos. Então, a gente manteve, tanto com Casagrande, tanto o Bolsonaro, uma relação muito boa, do ponto de vista falando assim, olha, independente de questões partidárias, ideológicas, eu quero fazer muito pela minha população. É uma população de 520 mil habitantes, no caso da Cidade da Serra, estão aqui os projetos, isso vai melhorar a vida de todo mundo, e eu vim aqui pedir. Então, assim, ia nas equipes, ia nos ministérios, ia nas secretarias, eu mesmo, junto com a minha equipe, para buscar esses financiamentos, muitas vezes algumas obras de financiamento, tanto no BNDES, tanto no Bandes, que são dois, um banco do governo federal e o outro banco do governo estadual. Então, assim, é isso, ou seja, a visão, sabe, que é uma visão de servir,
de trabalhar, de fazer pela população. E é por isso que eu, né, e a minha família entende de que Deus colocou, né, nós aqui para fazermos isso. E eu vou ser muito cobrado também por isso. Com certeza. Isso que muito me é dado e cobrado. Conseguiu? 4.600, ó. Eu acredito que é um pouco mais. Eu não sei se esse censo... Ah, não, eu tenho certeza... O site do IBGE tem uma atualização, ela é bem atual, porque tem lá uma atualização. Mas enfim, por volta aí de 5 mil e poucos. Eu falo que é mais. Você está cravando com 7 mil. Eu tô cravando 7 mil. Depois a gente aposta uma cerveja tá bom, aqui. Pronto, não, você vai na cerveja, eu vou no refrigerante. Combinado tá assim. Tá combinado. O que você acha do governo Bolsonaro? Tem acertos, tem erros. Acho que não é um bom gestor. Poderia ser um gestor. Eu falo isso porque assim, eu gosto de falar das coisas que eu sei, sabe? Assim, do ponto de vista do que eu sei. Não é um bom gestor. Se comunica muito mal. Assim, eu não consigo. É um negócio assim engraçado, né? Mas vamos ele lá. se comunica muito bem com o eleitor dele. Não, né? mas rapaz, mas assim, não, eu acho que não se comunica bem com ninguém. Não? Rapaz, assim, olha só, né? Você vê a questão das vacinas, né? É um cara que poderia tirar proveito dessa questão das vacinas, porque assim, quem está comprando vacina, né, foi o governo federal, com exceção de São Paulo. Os estados, nenhum estado comprou vacina, com exceção de São Paulo. Qual foi o estado do Brasil que comprou vacina? Nenhum. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, ninguém comprou vacina, né? O governo chegou a anunciar que estava atrás e queria comprar, mas não comprou porque não tinha disponibilidade no mercado. Isso, né? Então, mas não comprou. Então, assim, o governo federal comprou a vacina, né? Os municípios, né? O governo do estado fez a intermediária de distribuição e os municípios que estão lá na ponta, colocando vacina, gastando as suas unidades de saúde, né? Os seus equipamentos, as suas geladeiras, os seus funcionários para dar a vacina. Para quem comprou foi o governo federal. O cara não fatura nisso. Ou seja, olha o nível de comunicação tão ruim que é. Né? Deixar marcado que quem está comprando a vacina é o governo federal. É brincadeira. Acho que a população não sabe disso, tá entendendo? Então, assim, se comunica muito mal, tem uma relação com a imprensa horrível, falta com respeito, né? Do ponto de vista dos jornalistas, assim, um negócio que isso jamais poderia acontecer num país como o nosso. Você acha que a imprensa é tendenciosa contra ele, como ele diz? Assim, ele futuca, ele gosta de futucar, ele gosta de fazer isso. Assim, isso. Mas você acha que a cobertura é uma cobertura justa com ele? Sim, querido, eu acho que a imprensa está fazendo o papel dela. Acho que assim, isso é fundamental, a gente tem que valorizar isso, a gente tem que bater palma, isso faz parte da democracia, sabe? Assim, eu acho que isso é muito importante, assim, mas acima de tudo tem que ter o respeito, acho que isso é fundamental. Mas assim, acho que não é um bom gestor. Próprio assim, eu sempre falo assim, a culpa, eu falo porque eu fui prefeito, né, como em época, uma pandemia que nós tivemos, né, em um ano tivemos 4 ministros de saúde. Epa, tem uma coisa errada aí. Quem escolheu, no caso eu, prefeito, um ano de pandemia, eu ter 4 secretários de saúde. Eu que escolhi. O erro é meu, sabe? Então, assim, então acho assim que né, no ponto de vista de gestão, precisava melhorar muito. Tem alguns acertos, né, as informações, assim, eu até reconheço isso do ponto de vista do ministro. O ministro tem qualidade ali tem trabalho, a gente tem que reconhecer isso. A agricultura é muito elogiada isso, também, né? Não, eu tenho que reconhecer. Eu acho que assim, é papel nosso, sabe, amigo? Reconhecer os acertos, né? Eu acho que é papel de todos reconhecer os acertos, mas também reconhecer que tem algumas coisas que precisam avançar, que estão erradas. Então, assim, isso faz parte da democracia, sabe? E não tem, isso tem que ter a verdade, a sinceridade, sem puxar pelo lado ideológico, sem puxar pelo lado, sabe? Eu acho que isso não agrega e não ganha. Gosto da defesa dele, assim, não falo isso da boca para fora, sabe, querido? Assim, gosto da defesa dele quando ele defende as igrejas, sabe? Assim, eu acho isso muito importante, sabe? Do ponto de vista quando tem a defesa da família, a defesa da igreja. Eu acho que tem umas coisas assim que eu valorizo muito isto, né? Agora, como gestor, eu entendo que deixando muito a desejar, né? E agora vem essa questão da inflação,
vem essa questão aí que não estamos acompanhando aí do desemprego, da fome, a economia não anda bem, sabe? E quem maior prejudicado com a inflação, os maiores prejudicados com a economia não indo bem é a população mais pobre. Então, assim, isso é uma coisa muito séria, que isso me preocupa muito agora e principalmente o ano que vem. O prefeito Sérgio Vidigal é um bom gestor? Já foi. Já foi. Eu, com todo respeito, sou melhor do que ele como gestor. Mas, assim, eu respeito, espero que dê tudo certo, né? Eu torço para que a cidade vai bem, mas acho que eu sou melhor do que... Acho não, tenho certeza que eu sou melhor do que ele como gestor. Entre os prefeitos da Grande Vitória, Sérgio Vidigal, Lourenço Pasolini, Arnaldinho Borgo e Euclério Sampaio, em quem que você votaria para prefeito da sua cidade? Eu votaria no Fábio. Não pode. Não pode. Não estou falando da Serra, estou falando da sua cidade. A minha cidade é Serra. Tudo bem, ok, mas minha cidade um prefeito que você tivesse que votar entre os quatro, não tem gente de fora. Valto, vamos lá. Vamos lá, Arnaldinho Borgo, Euclério Sampaio, Lourenço Pasolini e Sérgio Vidigal. Rapaz, faz isso comigo não, porque é uma situação muito difícil, né? E como eu estou na cidade da Serra, eu vou voltar outra vez no Fábio Duarte. Não pode. Tem que ser um dos quatro. Você está sendo político demais, está tirando. Não é vota assim, nenhum deles. Não é isso, não é essa questão. Não, eu respeito. Eu perguntei isso pro Bruno. O Bruno veio aqui, eu perguntei isso para ele. Ele falou: não, voto no Arnaldinho. Ele falou que vota no Arnaldinho porque é novidade, não sei o que e tal. Novo, assim. Foi o Arnaldinho que ele falou ou foi o Clério? Agora eu esqueci, tá lá na entrevista dele. Mas assim. Eu perguntei até para ele, o Clério é maluco, todo mundo fala que o Clério é doido. Não, a gente tinha em relação ao Euclério, assim, tinha até uma expectativa muito ruim do Euclério. E assim, e tem feito algumas coisas. Ou seja, eu acho que quando o prefeito, o deputado da época, o Euclério, todo mundo assim, vai dar errado. Sim, né? Tá muito cedo. Grata surpresa? Tá muito cedo, mas nesses... Sabendo disso, agora você votaria nele? Não, peraí. Nesses 10 meses, assim, a gente tem visto a produção dele. Né? Eu estou falando do nome dele especificamente, porque talvez era dos quatro citados por você. Menos expectativa. Talvez tinha uma expectativa pior, assim, né? Eu acho que nesses 10 meses não está mostrando isso, ou seja, está mostrando muito trabalhador, ou seja, eu não sei os resultados, como é que estão lá, que eu não estou lá na cidade. Mas a gente tem observado isso. Né? O prefeito de Vitória, a gente tem observado também muita dedicação da parte dele, ou seja, eu tenho observado sábado, domingo, tem andado muito, é bacana isso. É importante o prefeito fazer isso? Não, é fundamental. Eu tenho observado o prefeito, ou seja, não está no escritório, não está ali sentado atrás de uma cadeira, ninguém administra atrás de cadeira, atrás de mesa. Se eu tiver que dar algum conselho, o prefeito não faça isso mesmo, vá para a rua. Ou seja, o que eu fazia na Serra todas as minhas manhãs, sem avisar secretário, sem avisar presidente de comunidade, sem avisar vereador, todas as minhas manhãs eu ia para cada bairro para ouvir, porque geralmente a gente só ouve a população na época de eleição. Sabe? É um erro. Sabe? Então, assim, o que eu fazia como prefeito, sabe, Edu? Todas as minhas manhãs eu ia para a rua. Ia sozinho, eu e mais o rapaz que dirige para mim, muitas vezes eu dirigia para o rapaz, ia com ele para ouvir mesmo, ou seja, chegava no bairro sem avisar a ninguém, não dá para, geralmente quando você avisa, só vai lá os carros comissionados, ou aqueles líderes comunitários ficam lá de você. Não queria isso, eu queria ouvir a população, não tem nada melhor. Então eu fiz isso durante todo o meu mandato, e todas as manhãs, né, ia lá sem avisar, olhava a obra, via como é que estava a obra, com todo respeito ao secretário de obra, pegava e ligava para ele, ou seja, é isso que tem que fazer. Então, assim, não dá prefeito nenhum, se eu tiver de algum conselho, pela minha experiência, não fique atrás de mesa, não fique atrás de cadeira, vá nas secretarias, mas vá principalmente na rua, ver a população, dia a dia, principalmente faça isso. Então você votaria no Lourenço Pasolini? Não, estou elogiando o Lourenço também. O Arnaldinho, assim, vejo que ele se comunica bem, percebo isso, né, principalmente nas redes sociais, eu vejo que ele tem uma comunicação muito forte, é um cara guerrido também, eu vejo essa determinação. Assim, eu torço para os quatro, torço para que o prefeito Sérgio também faça um grande mandato para a cidade da Serra, né? De verdade, esses 10 meses, você está não, 10 meses que eu não me reuni com ninguém na Serra, com nenhum vereador, não reuni, não busquei as lideranças, não fiz nada disso, ou seja... Você falou que ia ficar esse período para dar uma isso, descansada? E essa coisa de
assim, eu estou num momento muito, muito feliz, sabe? Ou seja, entendo que a minha contribuição eu já dei para a cidade, deixamos legados importantes. Eu sinto, sabe, Edu, que até as pessoas fora da Serra reconhecem isso, ou seja, eu tenho nessa caminhada minha, não só na Grande Vitória, ou seja, no interior, no norte, no sul, ou seja, o que nós fizemos na Serra chegou no norte, no sul, em toda 262, né, nos municípios, assim, eu tenho observado isso, sabe, estou muito feliz com isso, e é isso, e agora a nossa meta é outra, né, e na hora certa eu vou pedir o apoio desses 4 prefeitos aí, inclusive da Serra. Ficou alguma mágoa com o Vidigal? Não. Porque vocês foram aliados políticos lá atrás. A sua primeira eleição foi isso, né? Sim. O prefeito Sérgio Vidigal. Pega uma aguinha pra gente? Ou... Sim. Você foi eleito, inclusive, apoiado pelo Sérgio Vidigal. Não, ele que e depois teve um rompimento, né? Sim. E durou esse rompimento até hoje. Ficou alguma mágoa? Ficou alguma coisa, algum sentimento entre vocês por causa desse rompimento? Então, assim, com toda franqueza, eu não tenho isso dentro do meu coração. Quem me lançou na política, sim, abaixo de Deus, foi o Sérgio, né? Ou seja, eu fui secretário no primeiro e segundo mandato dele durante... Vou colocar aqui, jovem. Você é bem-vindo, sempre bem-vindo aqui, apesar desses cabelos brancos. E não ser torcedor do Flamengo é outro defeito dele, né? Não, ele é flamenguista, pô, não é não? É flamenguista aí, ó. Augusto é flamenguista. Tá bom. O André Hess que não é. André Botafoguense? Nossa, tem alguém aqui que não é. Eu acho que é o Vaguinho. Não. Ninguém é botafoguense, ninguém é vascaíno mais, ninguém né? Mas assim, então eu reconheço isso, né? Aí houve o rompimento lá em 2008. Uhum. Por que vocês romperam? Muito em função dessa questão que você mesmo colocou aí, da sequência do mandato, entendi. Tudo, né? Você colocou isso, e eu tinha uma expectativa, mas assim, vida que segue, assim, quero ter paz, sabe, Edu? Assim, a palavra de Deus coloca isso. Não, em política é difícil ter paz, de uma forma geral. Não assim, eu gostaria muito de viver em paz com todos. A palavra de Deus fala isso. Se possível, tenha paz com todos. Então, assim, eu gostaria assim, de ter a paz com todos. Ou seja, entender que podemos ter divergência na questão política, na questão da condição de gestão, na questão de princípio, do que diz respeito da gestão pública, na questão de pensamento de certas coisas, mas viver em paz. Ou seja, eu acho que a gente tem que chegar a um certo amadurecimento da vida, e eu estou nessa fase, de buscar a paz. Ou seja, eu posso não concordar com o seu modelo de gestão, posso não concordar com a sua forma de gestão, posso não concordar como é que você administra a sua cidade, o seu estado, posso não concordar com os princípios da gestão pública que você está concordando, mas respeitar você, sabe, assim, viver de forma harmônica do ponto de vista pessoal, não agredir do ponto de vista pessoal, acho que isso é fundamental. Então, assim, a gente tem que viver assim. Então, assim, eu quero viver assim, tá bom? E eu quero viver assim com todos, inclusive... Também, não sei se eu olho aqui, se eu olho para ali. Para onde você quiser. Inclusive com o atual prefeito da cidade da Serra, o doutor Sérgio Vidigal. Então, assim, isso é bom para mim, bom para todos. A partir de 2023, a capital do Espírito Santo vai ser a Serra? Eu quero ser governador para o estado do Espírito Santo, inclusive para a Serra. Então, assim, eu quero ser governador, se Deus quiser, para atender os 78 municípios. Repito, eu já conhecia, eu fui deputado federal durante 2 anos, rodei todo o estado como deputado federal, que era importante como deputado federal conhecer todo o estado. Então eu já conhecia todo o estado, eu hoje estou conhecendo muito melhor, hoje eu estou rodando muito, de uma situação muito mais tranquila e muito melhor, e hoje eu posso dizer a realidade e necessidade de cada município. E eu quero trabalhar para melhorar a vida das pessoas, seja na cidade da Serra, seja na Grande Vitória, seja no Sul, seja no Norte, seja no Caparaó. É isso que eu quero. Aldifas Barcelos, ex-prefeito da Serra e pré-candidato a governo do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado pela conversa, pelo papo. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado a você. Estou muito feliz de estar aqui, né, com essa turma bacana também. E obrigado a você que está nos assistindo também. Legal. Beleza. Fechou.